Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula inaugural deste nosso curso de redação Escreva Bem. Eu sou o professor Francisco Neto e para mim é um grande prazer ter a sua companhia. E para a gente se conhecer melhor, vou te falar brevemente sobre mim. Eu sou psicanalista, sou escritor e minha formação de base é letras. Logo depois eu fiz especialização em leitura e produção de texto e, em seguida, o mestrado e doutorado em ensino de língua e literatura. Atualmente, sou professor da rede particular de ensino em um centro universitário, onde ministro aula nos cursos de Medicina e Direito. Também sou professor do mestrado e doutorado na Universidade Federal do Norte do Tocantins, a UFNT. Assim como você, eu também já passei pelas angústias de ter de escrever uma redação, e isso várias vezes. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu na minha vida durante a época de concurseiro. O concurso era para o cargo de escrevente judicial do Fórum da Comarca de Araguaína, estado do Tocantins. Araguaína é a cidade onde eu moro atualmente. A prova era composta de questões objetivas e uma dissertativa ou discursiva. Redação, como nós conhecemos. Eu resolvi responder primeiramente as questões objetivas e deixei a redação por último. Então aconteceu algo que eu não estava esperando. Quando o fiscal da sala anunciou que o tempo para entregar a prova já estava se esgotando, eu já havia escrito bastante coisas, mas ainda havia outras a acrescentar. Porém, o tempo para fazer os recortes necessários e acrescentar esse algo a mais que eu queria dizer já não era mais suficiente. Então, o que me restava fazer? Eu passei a limpo o que eu já havia escrito para a folha definitiva e eu entreguei a minha prova, mas com aquela sensação de que algo estava incompleto, de que o texto não estava pronto, de que ele estava a meio caminho. Eu estava muito frustrado e triste, para dizer o mínimo. Você deve conhecer muito bem essa sensação e será que você não já passou por algo parecido? Daí você me pergunta, o que será que aconteceu? A resposta que eu tenho é que, naquela época, eu ainda não conhecia os benefícios do planejamento para se escrever uma boa redação. E é exatamente isso que eu vou te entregar nesta aula de hoje. Então, presta bastante atenção, tire muito proveito. Vamos lá? Planejamento do texto. Como fazer? O que é planejar um texto? É fazer um esquema, um roteiro, antes de escrever a sua redação. Esse esboço ele pode ser apenas mental, ou você realmente pode escrevê-lo lá na folha de rascunho. Imagine isso como ir à escola. Você sabe o objetivo, você sabe o que vai fazer lá, estudar, obviamente, não é? Mas é necessário planejar minimamente algumas coisas, como o horário de sair de casa, que roupa você vai vestir e qual o trajeto a ser feito. Já imaginou se você não tem o mínimo desse planejamento? A sua vida pode virar um caos, assim como também a sua produção textual. Um exemplo foi a história que eu contei para você logo no início desta aula. Agora, o que nós vamos aprender nesta aula de hoje? Nós vamos aprender a organizar as ideias, isso tem a ver com definir o tema, também com a escolha dos argumentos que vão dar sustentação ao tema, e a segunda parte, como organizar o texto propriamente dito, né? O texto escrito. Isso se relaciona com quantas linhas você tem para escrever a sua redação. A partir disso, como distribuir os parágrafos pela quantidade de linhas que a gente tem. Vamos visualizar isso melhor? Nós vamos começar pela parte da organização escrita do texto, né? Então, imagina que o edital ele estabeleceu 30 linhas para a sua redação. Geralmente, o mínimo é 7 linhas e o máximo 30 linhas. Isso, por exemplo, tendo como base o Enem. Imaginando que a redação ela tem essa divisão tripartite em introdução, desenvolvimento e conclusão. Como você pode fazer um bom planejamento? Você pode direcionar um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um para a conclusão. Cada um desses parágrafos em torno aí de 5 linhas. Então, 5 parágrafos, 25 linhas.
Você não vai ficar aquém, mas você também não vai correr o risco de ultrapassar o limite de 30 linhas, porque isso poderia penalizar a sua redação. Um outro ganho com esse planejamento é que o texto vai ficar visualmente bonito. Do ponto de vista estético, você vai manter uma proporcionalidade. Às vezes, é feio aqueles parágrafos, uns longos e outros muito curtos. É claro, né, que um parágrafo às vezes pode ter um pouquinho a mais, um outro parágrafo um pouquinho a menos, mas, no geral, a gente vai manter essa proporcionalidade. Dentro deste planejamento ainda, algo muito importante a se levar em consideração é o título e a caligrafia. Muitos alunos às vezes me perguntam: o texto precisa ter um título? Será que eu vou ser penalizado se não tiver um título? O edital não estabelece isso, mas, via de regra, todo texto precisa ter um título. E o título, ele tem que guardar uma relação muito íntima com o tema. Quando a gente lê o título, a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, do qual que é o ponto central que aquele texto vai discutir. Então, a resposta é: a redação precisa sim ter um título. E aí, você já vai gastar uma linha, né? Uma outra questão que você precisa dar atenção é a sua caligrafia. Como é a sua caligrafia? Ela é uma caligrafia fácil de entender ou ela está pendendo para o indecifrável, como mostra essa imagem aqui do lado? Bom, imagine que o redator, além do seu texto, aliás, o revisor, além do seu texto, ele tem centenas de outros textos para revisar. Então, se ele encontra um texto como esse que está aqui na imagem, não é que ele tem má vontade, mas ele é um ser humano. Ele pode já pegar uma antipatia aí pelo seu texto. Ele tem pouco tempo. No geral, professores são bastante ocupados, não é? Então, se a sua caligrafia ela pender para o decifrável, o que eu te recomendo? Comece a treinar a caligrafia. Talvez você precise comprar um caderno de caligrafia, não é? E olha, isso não é exagero, não é para você sorrir, hein? É para você levar realmente muito a sério. Um outro aspecto é que se a sua caligrafia ela for muito grande, você precisa ajustar o seu planejamento. Por quê? Porque quando você começar a argumentar, aquele total de 5 linhas já foi embora. Então, talvez você não vá conseguir colocar 3 parágrafos no desenvolvimento, talvez apenas 2. Então, resumindo, se a sua caligrafia for muito grande, ou se ela for um pouco indecifrável, então você precisa treinar a sua caligrafia. Eu entendo que uma caligrafia um pouco menor, você vai ter mais espaço para argumentar. Quando você estiver argumentando e a caligrafia for muito grande, o seu espaço já acabou. Então, levando em consideração esse planejamento, você já, né, consumiu 25 linhas nesse planejamento que nós já falamos, né, com os 5 parágrafos. Aí você vai gastar mais uma linha com o título e mais uma linha que você vai deixar ali uma linha em branco entre o título e o texto propriamente dito. Então, nós temos aí 27 linhas. Percebe por que o planejamento ele é realmente muito importante? Vamos ver como que esse planejamento ficou em uma redação que eu escrevi em 2015 para disponibilizar para os meus alunos. Nesta época, eu tinha um cursinho de redação presencial. Chegamos, inclusive, a formar algumas turmas. Daí, como eu entrei no doutorado, a gente fechou o cursinho. E aí, se você escolheu a melhor versão deste curso, você vai ter acesso a 2 redações que eu escrevi à época e disponibilizei para os alunos. Esta redação, ela tinha como o tema como enfrentar uma crise financeira com confiança. Então, este é o parágrafo introdutório. Preste atenção. Um parágrafo, 5 linhas. Especialistas em finanças estão alertando a população brasileira sobre uma crise financeira nacional neste ano de 2015, que, segundo dizem, já está instalada. Confirmando-se o cenário, o que cada família pode fazer para enfrentar a situação com confiança? Alguns passos importantes são: não fazer dívidas, poupar o que for possível
e ajustar a rotina de gastos à nova realidade. Agora, entrando no desenvolvimento. São 3 parágrafos. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. 5 linhas cada um dos parágrafos. O primeiro passo para passar pela referida crise com confiança é não fazer dívidas que não sejam inadiáveis, tais como financiar um imóvel, trocar um carro usado e realizar viagens de férias, por exemplo. A razão para tal cautela é que os juros estão ficando cada vez mais caros. Muitos poderão perder o emprego e, além disso, as possíveis proporções da crise e como cada um pode ser afetado é algo desconhecido. Segundo parágrafo do desenvolvimento. Em segundo lugar, é muito importante poupar o que for possível, criando, assim, uma reserva para gastos imprevistos mais necessários ou para fazer frente a outras situações inesperadas. Essas podem envolver conserto do veículo ou da moradia, problemas de saúde, diminuição da renda ou mesmo perda do emprego, ou talvez até mesmo a necessidade de mudança da família para outro lugar, etc. Último parágrafo do desenvolvimento. Além desses 2 passos, outro imperativo seria a família se ajustar à nova configuração econômica nacional, mesmo que ainda não esteja sendo efetivamente afetada, agindo, pois, por prevenção. Alguns ajustes seriam não comer fora, mas preparar o alimento em casa, plantar uma pequena horta no quintal ou na varanda de casa, distribuir as tarefas domésticas entre todos, ao invés de pagar uma empregada, dentre outras medidas. Agora, o parágrafo final da conclusão, também com 5 linhas. Vimos, pois, que a adoção de algumas medidas práticas, ainda que simples, podem ajudar as famílias a enfrentar a crise econômica nacional com confiança. Trata-se, portanto, não de se buscar ganhar mais dinheiro, mas de uma efetiva educação financeira que possibilita administrar bem o que se ganha e o que se tem e enfrentar as incertezas do futuro com confiança. Agora nós vamos passar para a segunda parte desta aula, que é organizar as ideias. Então, isso tem a ver aqui, pelo menos, com 2 questões. A escolha do tema. Sobre o que fala o texto? É necessário ser bem específico e pontual. A segunda questão, escolha dos argumentos. São os argumentos que dão sustentação ao tema. Eles também são responsáveis pela progressão temática. 3 parágrafos, 3 argumentos. Vamos ver como nós distribuímos esta organização das ideias nesta redação que eu acabei de ler para você? Aqui, na introdução, nesta parte, né, que está destacada, a primeira em amarelo, enfrentar a situação, né, a crise financeira com confiança. Este é o tema. Para sustentar este tema, nós escolhemos 3 argumentos. Que argumentos são esses? Não fazer dívidas, poupar o que for possível e ajustar a rotina de gastos à nova realidade. Primeiro argumento, né, que aparece no desenvolvimento. Não fazer dívidas que não sejam inadiáveis. Um argumento para um parágrafo. Neste parágrafo, eu vou tratar apenas deste argumento. No segundo parágrafo, eu vou desenvolver o segundo argumento, poupar o que for possível. Aqui, eu não falo mais do primeiro argumento e nem antecipo o terceiro. Vou tratar apenas deste segundo argumento. Terceiro parágrafo do desenvolvimento. Eu vou desenvolver o terceiro argumento, poupar o que for possível. Veja que neste aqui, eu não vou falar mais do primeiro argumento, nem do segundo. Vou dedicar apenas ao terceiro argumento. E aí, o que você aprendeu nesta aula? Nós aprendemos a importância do bom planejamento do texto para não ficar abaixo e não ultrapassar o número de linhas estabelecido para a redação. E também nós aprendemos a importância do bom planejamento para não fugir do tema e para assegurar
o sentido global da produção. Isso vai evitar aquilo que aconteceu comigo. Quando terminou o tempo para entregar ali a redação, eu ainda estava desenvolvendo as ideias. E aí eu fiquei com a sensação de que estava faltando algo, de que precisava acrescentar algo, mas já não havia mais tempo. E provavelmente também não havia mais espaço, né, dentro daquele limite de 30 linhas. Sendo assim, eu consigo escrever o que eu realmente quero dizer dentro do tempo que eu tenho e também dentro do espaço de 30 linhas que me é disponibilizado pelo edital. Agora é a sua vez, é o momento da oficina de escrita. Estou propondo para você, antes de passar para a próxima aula, você vai escrever um texto dissertativo, argumentativo, com no máximo 30 linhas, versando sobre o seguinte tema: a redução da maioridade penal no Brasil. Este é um texto que você vai ver que vai te dar trabalho, porque é bastante polêmico, né? Esse tema é bastante polêmico, mas você precisa enfrentar. E olha, não vale a pena ir na internet pesquisar o que os outros já escreveram. Eu quero que você escreva um texto autoral, é um texto seu, com argumentos seu. Combinado? Bem, eu te agradeço muito pela companhia nesta aula, né? Obrigado por me acompanhar até o fim. E se você quiser, siga-me lá nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, um abraço e tudo de bom.